Olha, sinceramente, no meio dessa semana, não, no final dessa semana, um amigo meu, que é um cientista político, eu estava conversando com ele sobre esse cenário nacional aí, e ele estava me dizendo, olha, isso aí tudo está me lembrando muito 64. E eu vivi 64. Eu fui preso em 64, como jornalista, inclusive. E vivi intensamente aquilo, né? E eu fiquei pensando e disse para ele assim, olha, é completamente diferente, não tem, o cenário é completamente diferente. E agora eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, são 15 para 5 horas da tarde, o som dos resultados dessa guerrilha urbana que ocorre agora durante a tarde em Brasília e que fez com que o governo, a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, botasse o exército nas ruas, porque a PM do governo socialista de Brasília não consegue, entre aspas, conter os guerrilheiros urbanos da CUT, da Força Sindical, apoiada aí pelo PT, seu satélite do PCdoB e outros menos votados. O exército está na rua, em Brasília, né? Então, existem já alguns elementos aí que me fazem retroceder um pouco a respeito daquela minha análise apressada do final de semana de que o cenário de hoje não é parecido com o de 64. Sinceramente, não sei se não é parecido com o que aconteceu em 64, sabe? Claro que o cenário mundial era diferente, tínhamos Guerra Fria, né? E o cenário aqui interno no Brasil também era diferente. Por que razão? Porque 64 foi o resultado de na verdade, de uma guerra ideológica travada entre o governo federal do Jango Goulart e seus aliados comunistas, que estavam caminhando aí para aquilo que a Globo chamou de república sindicalista, mas que ia acabar resultando numa república comunista, né? E de outro lado, as forças democráticas que não queriam isso, né? Eu sei que o resultado foi o contrário do que muita gente que apoiou 64 esperava, porque o que se esperava é que os militares assumissem o poder, contivessem essa escumalha comunista e depois devolvessem o país a um Estado democrático de direito, né? Isso, vocês sabem que isso não aconteceu, né? Então, esse cenário que eu acabei de descrever para vocês, mundial, a Guerra Fria, também lá, a União Soviética, Estados Unidos, comunismo e democracia, né? E aqui internamente também, a rigor, comunismo e democracia, ou seja, o Jango e seus aliados comunistas de um lado e as forças democráticas do outro, o cenário era o mesmo, né? Agora, existem algumas semelhanças. Por que razão? Porque, sobretudo, as forças realmente comunistas do Prestes, né, do PCB na época, que apoiavam o governo João Goulart, e mais os seus aliados da esquerda, até o próprio Brizola, portanto, franjas importantes do PTB, sobretudo no Rio Grande do Sul, esse pessoal todo aí começou, na véspera de 64, a botar as unhas de fora e queria ir para o enfrentamento com as instituições, digamos assim, né? Com as instituições que representavam a República, sobretudo as polícias militares, o exército, né? Começaram a afrontar as forças da lei e da ordem, né? Vocês já sabem, né? Eles não tinham acumulado força suficiente, mesmo com o governo sob controle, né? Aquele dispositivo militar que o general Assis Brasil disse que tinha para poder agir em favor do Jango e dos seus aliados, aquilo, ruiu como um castelo de cartas, né? Não tinha nada por trás dessa gente, né? Então, aí, claro, eles foram derrotados e o Brasil também acabou mergulhado numa zona nebulosa, cinzenta aí de 20 anos de ditadura, né?
Sei que muita gente que está me dizendo assim, ah, mas não era ditadura, não houve ditadura. Não, houve sim, né? Claro que houve ditadura. Né? Claro que houve ditadura. Eu nem estou fazendo crítica a isso aí. Isso tem que reconhecer historicamente. E daí? Agora, o que está acontecendo nesse momento em Brasília, esses dois cenários não existem nesse momento. Né? Nesse momento, existem algumas semelhanças. Quais semelhanças? Né? Aquelas forças do governo do João Goulart, dos seus aliados comunistas, do pessoal da esquerda todo que estava apoiando, que queria marchar para um governo sindicalista e depois comunista, né? Aquele pessoal todo hoje continua existindo, sim. As forças são praticamente as mesmas, se vocês forem olhar, né? É o Partido Comunista Operário, é o PSTU, é o PSOL, é o PT, tudo ali de novo. Aquela gente é a mesma gente, né? É o que eu chamo dos filhos do Caim. Eles estão aí novamente. Só que dessa vez, eles não estão, como em 64, com uma consigna clara de defesa da derrubada, da substituição do governo por um governo comunista. Não está claro isso aí. Eu digo para vocês que, ao fim e ao cabo, é o que eles querem. É o que eles querem. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Se essa gente ganhar agora, não vai ser como quando o Lula ganhou, não. Nós vamos ter aqui uma república bolivariana, tipo venezuelana, mas muito mais sangrenta, né? Se eles vierem a ganhar, né? Porque eu, sinceramente, acho que não vou ganhar. Né? Agora, de diferente de 64, apesar dessas forças ideologicamente comprometidas com essa escumalha comunista aí, os seus aliados, o que há de curioso é que em 64 essas forças não defendiam, não estavam envolvidas em corrupção. Não estavam. Né? E além disso, não estavam defendendo políticos corruptos, aliados e até adversários. Não estavam. Não havia um ataque ao Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Federal, com o objetivo de salvar gente como Lula, como a Dilma, como Renan Calheiros, como Zé Dirceu. Em 64 não havia isso, não. Por mais que você critique aquela gente que fez 64, era uma questão, era uma luta ideológica. Né? O Prestes até pode ser acusado de tudo, menos de corrupto. Né? Ele e toda aquela gente dele lá, né? O próprio Jango, o pessoal todo lá, Brizola. Nunca havia acusações de corrupção, até houve alguma coisa assim, mas os próprios militares que tomaram o poder nunca incriminaram o Brizola, o Jango, essa gente toda aí por corrupção. Mas é o que há agora. Né? A diferença fundamental é essa que está acontecendo agora. Quando eles saem para a rua, como saíram esta tarde em Brasília, eles saem envolvidos numa batalha para defender a corrupção e os corruptos. Ou seja, o lado de lá está com os bandidos. Os mocinhos somos nós. Os mocinhos são os que querem passar esse país a limpo. Os mocinhos são o Moro, esses jovens procuradores do Ministério Público Federal, a mídia que tem desmascarado todos os dias. Né? É isso que se quer, é isso que nós queremos. Nós queremos que dentro do Estado Democrático de Direito, todos os que têm crimes paguem pelos seus crimes. E nós não estamos usando de violência física para fazer com que essa gente vá para a cadeia, porque se fizéssemos isso, o Lula já estava na cadeia, a Dilma também, e o PT já estaria proscrito. Não é isso. Quem está fazendo o uso da violência, usando táticas de guerrilha urbana em Brasília, ateando fogo, olha, no Ministério da Cultura. Essa gente hoje me lembrou os fascistas espanhóis franquistas
que achavam que cultura é morte. Viu-se essa tarde aqui que não é só fascista que pensa isso, comunista também pensa isso. Aliás, isso já se viu na União Soviética também. Então, quando o exército vem para a rua hoje, de tarde, quarta-feira de tarde, para defender as instituições, ou seja, o Congresso Nacional, o que resta para nós brasileiros fazer é aplaudir. Porque há muito tempo que muita gente acha que a solução para essa crise política e agora institucional no Brasil só poderá acontecer através da intervenção das Forças Armadas, do Exército. O que aconteceu hoje, agora, está acontecendo em Brasília, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, quase 17 horas, é exatamente isso. O Exército está na rua. E esses vagabundos aí, esse lumpesinato, lulopetista, que está promovendo, mascarado e com armas nas mãos, isso que ocorre em Brasília, essa gente acha que vai poder vencer as forças da lei e da ordem. Estão assim, redondamente enganados. Eu volto amanhã.